Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Bom dia a todos, é muito bom estar aqui junto com o Valdizan, com o Bruno, com o Samuel e com tantos outros, para estudarmos a palavra de Deus, essa bela manhã. Deus está presente na vida e no coração de cada um, e damos graças a Ele por todos os seus benefícios. Eu estou ainda arrumando as coisas aqui, mas eu acho que dá para a gente já ir para frente. Vamos ver, aí que estamos. Estamos nessa série de estudos sobre a iniciativa divina. Deus faz as coisas primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Assim diz 1 João capítulo 5. Hoje nós queremos olhar sobre a graça de Deus como sendo mais um reforço para esse ponto da iniciativa divina, que é a salvação de Deus. Se você pode ver aqui o gráfico, na coluna da esquerda, estamos vendo as várias iniciativas que, na verdade, são uma só. Mas temos a palavra de Deus, a glória de Deus, a sua manifestação da sua pessoa, da sua glória. O Filho de Deus que foi enviado aqui para vir à Terra. E a salvação de Deus, que nós encontramos no sangue de Jesus, e especialmente na lavagem da água, quando nós encontramos pela primeira vez esse sangue purificador. Nós queremos falar hoje sobre a graça de Deus, que faz parte dessa salvação. E como eu tenho feito aqui na coluna da direita, dentro do nosso gráfico, nesse reforço, nesse complemento de versículos, de ideias, de verdades de Deus, queremos falar sobre a graça de Deus, e eu sempre começo falando a respeito do Espírito Santo, para a gente entender melhor o seu papel, a sua obra, tudo que ele faz em nossa vida e dentro do plano de Deus. Então eu vou logo, eu acho que hoje tem 7 pontos, alguns pontos maiores do que os outros, mas eu quero ver aqui com vocês essa manhã, Hebreus capítulo 10, versículo 29, onde o Espírito Santo é chamado de o Espírito da graça. Vamos dar uma lida nesse trecho. Nós conhecemos bem os versículos 23 a 25 que fala sobre a nossa participação constante dentro da Igreja de Deus, nas nossas reuniões, que nós não devemos nunca faltar. E o que vem logo em seguida? Porque é um parágrafo só, o raciocínio, a sequência do pensamento dele continua sem parar. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26 até o 31. Diz assim o texto na Nova Versão Internacional: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor
julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, aqui no versículo 29, o autor de Hebreus chama o Espírito Santo de o Espírito da graça. É por meio do Espírito, vamos reparar aqui primeiro, por meio do Espírito Santo, nós recebemos a notícia da salvação, pela graça de Deus, e é Ele que efetua em nós o perdão dos pecados. Como já mencionamos antes, nós vivemos hoje na era do Espírito Santo. Jesus voltou para o céu, de lá ele enviou o Espírito para ser o representante, para ser o atuante da divindade aqui na terra. Quando Cristo disse em Mateus 28, versículo 20, que ele estaria com os seus discípulos até o fim dos tempos, ele realiza esta promessa, ele cumpre esta promessa por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem dentro da nossa vida, tem um momento em que isso acontece, que é exatamente aquele momento em que nós nascemos da água e do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos, aquele membro do Sinédrio, lá em João capítulo 3. Agora, nesse contexto, em Hebreus capítulo 10, o autor chama o Espírito Santo de o Espírito da graça. Talvez porque ele quer mostrar a seriedade de insultá-lo. E como, quando isso acontece? Ele tem 3 frases aqui para descrever a nossa, como um irmão querido gostava de falar aqui em São José, isso mostra a nossa ruindade, ele falava assim. E é isso mesmo. Quando nós voltamos as costas para Deus e para seu plano de salvação, e quando nós continuamos a pecar deliberadamente, que isso se mostra na ausência das reuniões dos cristãos, ele está dizendo aqui que vamos incorrer no mais severo castigo de Deus. Na nova aliança de Cristo, não é que nós temos uma versão light de Deus. Deus não é mais mansinho, mais bonzinho, ele não aceita mais as nossas fraquezas. Hoje em dia, nós temos o próprio Filho de Deus como Salvador na nossa vida. E nós vamos pisar aos pés de Deus? Nós temos aquela aliança de Cristo maravilhosa com o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Esse sangue que nos santifica, que nos separa do mundo e do pecado para nos colocar dentro da presença de Deus. E o Espírito Santo que transmite, que aplica para a nossa alma a graça salvadora de Deus pela nossa atitude do pecado contínuo, nós insultamos esse Espírito. Então, com essas atitudes, que na verdade é uma atitude só, ele está só multiplicando as frases aqui para indicar a seriedade dessa atitude. É mais sério hoje em dia rejeitar esse plano de Deus do que foi rejeitar a aliança de Moisés, quando as pessoas morriam na hora, sem dó, sem piedade. 2 ou mais pessoas iam depor a respeito do pecado, do delito, e a pessoa morria. Não devemos pensar que hoje é mais fácil, é mais tranquilo. O autor de Hebreus fala dessa maneira para nos comunicar, olha, não é assim, não pense que você pode ficar relaxado
em termos das coisas de Deus. O julgamento será mais severo, ele disse, porque a responsabilidade é maior. O que nós temos hoje em dia é o cumprimento do plano de Deus. Nós temos o próprio Filho. Lá no capítulo 3 de Hebreus, lembra que ele falou que quem era Moisés? Moisés era um servo na casa de Deus. Mas quem é Jesus? Jesus é o próprio Filho. Então, hoje nós estamos lidando com alguém que é muito maior do que um mero servo de Deus. Moisés era um grande homem. Deus usou de uma forma poderosa para levar para frente o seu plano. Mas depois de você falar tudo que você pode falar sobre Moisés, ele ainda continua como servo na casa de Deus. Nós estamos hoje com o Filho. E tendo o Filho para ser o nosso Senhor e Salvador, nosso esforço, nossa atenção, nossa busca, nossa dedicação tem que ser muito, muito mais. Ponto número 2 aqui falando sobre a graça de Deus. Dentro do Novo Testamento, é principalmente o apóstolo Paulo que desenvolve um ensinamento da graça de Deus. Tanto que, nas suas cartas, a palavra graça aparece muito mais do que nas outras partes da Bíblia. Por exemplo, no Evangelho de João, a palavra graça ocorre uma vez só, e isso na abertura, no prólogo do seu Evangelho. Então, é muito raro encontrar essa palavra graça fora dos escritos do apóstolo Paulo, que ele escreve para as congregações e para os evangelistas Timóteo e Tito. O que nos leva ao terceiro ponto. Eu quero focar num uso, numa descrição melhor da graça de Deus que o apóstolo Paulo faz, até sem usar a própria palavra graça, em Romanos 6, versículo 23. Ele conclui uma parte do seu argumento daquela carta com estas palavras: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra salário neste versículo, ele quer falar daquilo que nós merecemos. Salário é aquilo que você merece. Você não tem que... Você trabalha e você recebe seu salário, porque você trabalhou para poder receber. É o que pertence a você. É o que você merece pelo que você fez. Agora, o ser humano, o que é que ele fez? Ele merece a morte. Porque o ser humano é pecador. O ser humano é separado de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2 deixam isso muito claro. É algo que se aplica até para o povo de Deus que insiste em pecar. Que o pecado nos separa do nosso Deus. Paulo, aqui nesse versículo, em Romanos 6, versículo 23, usa a palavra, a conjunção mas. Geralmente, quando nós usamos a palavra mais, vem coisa negativa. Aí eu gostei daquele quadro, mas aí seguem umas críticas. Para Paulo, é o contrário. A natureza das coisas, o estado do ser humano, é só coisa negativa. Mas, vamos ver o que Deus faz. Ele faz isso também em Efésios, capítulo 3, quando ele descreve
a maldade do ser humano, a perdição do ser humano. E depois, no versículo 4, ele diz, mas, contudo, Deus nos deu vida. Em Tito 3 também. Ele descreve a nossa situação e ele entra com a conjunção mais, um contraste. A coisa mudou, é diferente. O pecado paga salário. É o que nós merecemos, a morte. Mas Deus entra em cena e nos resgata. Ele faz aquela intervenção, é a iniciativa dele. E ele nos oferece, diz o texto, o dom gratuito, a dádiva gratuita de Deus. Essa frase, dom gratuito, na verdade, traduz uma única palavra na língua original, a língua grega. É uma palavra que parece a palavra graça, na sua forma original, mas indica algo um pouco diferente. É um dom dado livre e graciosamente. Com a palavra graça também tem a ideia que enfatiza a natureza gratuita da salvação. Anos e anos atrás, um amigo meu, eu estava visitando ele e sua família, e ele pensando em cancelar a influência das pessoas que fazem da graça de Deus uma libertinagem, ele estava pensando e soltou uma ideia. Não era um ensinamento dele, mas uma ideia dele. E falou, Randall, sabe, eu estou pensando que talvez realmente nós merecemos a graça de Deus. Meu amigo, você acaba de falar heresia. Eu citei esse versículo para ele. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não tem nada, não há nada que nós podemos fazer para merecer a graça de Deus. Um dicionário grego, o de Taylor, eu fiz essa citação dele aqui, ele descrevendo esse termo grego, que é dom gratuito, ele descreveu como o plano da graça divina, pela qual o perdão do pecado e a eterna são outorgados aos pecadores em consideração aos méritos de Cristo, não os nossos, mas o dele. E esses méritos de Cristo são objeto da fé, da nossa fé. Esse dom, Paulo descreve como sendo a vida eterna. Tem muitos termos que vão descrever a nossa salvação, Hebreus 5:9 vai falar sobre a salvação eterna. Aqui Paulo usa a frase a vida eterna. E ela é encontrada num local específico, aonde nós precisamos ir para recebê-la. Ele diz que a vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para recebermos essa vida eterna, esta graça da salvação, é necessário entrar nele, entrar em Cristo. Como é que isso acontece? Como é que eu consigo entrar em Cristo? Ou quer dizer, em união com Cristo? A Bíblia é muito clara como isso tem que ser feita, porque o plano de salvação de Deus é algo muito claro que todos possam entender, responder e fazer. Nós entramos em Cristo por meio da imersão na água. Pode ler Gálatas 3, versículos 26 e 27, onde o apóstolo Paulo fala dessa forma: todos vocês são filhos de Deus. Mas isso não aconteceu quando vocês nasceram fisicamente. Não foi uma conquista sua. E a carta dele aos Gálatas combate essa ideia.
do judaísmo legalista que queria impor algumas ações que eles achavam que eram ações ou obras de mérito. Não, ele disse: todos vocês são filhos de Deus, ou poderão filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A mesma frase, em Cristo Jesus. Agora, Paulo, nós queremos ser filhos de Deus. O que nós precisamos fazer? Os Gálatas já fizeram, já tinham feito, já tinham entrado em Cristo, já tinham se tornado filhos de Deus, e Paulo está lembrando eles o que eles fizeram, em contraste com o judaísmo, o abuso melhor do judaísmo para tornar aquilo num sistema legalista pelas obras de mérito. Paulo diz: os que em Cristo foram batizados, vocês entraram em Cristo pelo batismo, pela imersão na água, e nesse ato vocês se revestiram de Cristo. Muitos anos atrás, uma senhora me perguntou sobre essa questão, dessa figura de linguagem de nos revestir de Cristo. Ela achou uma figura inadequada, porque no dia a dia nós trocamos de roupa. E como é que nós vamos trocar de roupa para colocar Cristo quando o ser humano troca de roupa todo dia e às vezes mais vezes dentro do mesmo dia? Eu gosto de usar uma ilustração nossa tirado do esporte de futebol, que alguém vestiu a camisa do time. A ideia não é que a pessoa está fazendo algo que vai mudar de ideia daqui a pouco, mas está assumindo de vez o compromisso de ser um torcedor, um apoiador daquele time de futebol. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma. Nós nos revestimos de Cristo. E isso aconteceu quando nós entramos em Cristo pela imersão na água. Nós fazemos parte da família de Deus neste ato. Precisamos enfatizar muito isso, porque o mundo religioso não ensina isso de forma alguma. Isso nos leva ao próximo ponto, nesse versículo de Romanos 6, versículo 23. Paulo chama Jesus de nosso Senhor. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus é nosso Senhor, é porque nós obedecemos a Jesus. Em Lucas 6, versículo 46, Jesus, num paralelo ao Sermão do Monte, lá em Mateus capítulos 5 a 7, em Lucas 6, Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Se nós vamos chamá-lo de Senhor, nós temos que fazer o que ele ordena. E nós não temos direito nenhum de chamar Jesus de Senhor se nós não vamos obedecê-lo. E é nessa obediência que nós chegamos a entrar nele e receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Esse versículo resume tão bem, mas tão bem, a ideia da graça salvadora de Deus. Esta verdade sobre a graça destrói doutrinas, ensinamentos como a salvação por obras de mérito, e também religiões como o Espiritismo, que ensina que a pessoa chega lá no final, lá naquele momento de iluminação, pelas obras que faz, e vai subindo e tendo vidas superiores até chegar lá
é pelo que você faz ou deixa de fazer. A graça de Deus nos mostra um caminho totalmente diferente nesse sentido. Nosso quarto ponto de hoje. Falar da graça de Deus significa que nada que fazemos torna Deus o nosso devedor para nos salvar. Em algumas religiões hoje, as pessoas gostam de dizer que Deus é obrigado a fazer algo por nós. Vamos deixar Deus ser Deus. Vamos respeitar a soberania de Deus. Deus não deve nada a ninguém. Ele é nosso Criador. Se Deus faz uma promessa, podemos contar com aquela promessa. Mas Deus não é nosso devedor, muito pelo contrário. A justiça própria, eu estava fazendo essa leitura esta manhã, na minha leitura da Bíblia, em Lucas 18, quando o ser humano tenta impressionar a Deus e obrigar Deus a salvar pela sua própria justiça, sabe ao que isso leva? Leva ao desprezo dos outros, em vez de promover o amor fraternal. Nós vamos ler agora Lucas 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14. É aquela história que Jesus conta sobre o fariseu e o publicano que vão entrar no templo para orar. O texto diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Era fariseu, grande religioso, e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha o que eu faço. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agora Jesus tira uma conclusão, versículo 14. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O religioso não foi justificado. O publicano, aquele grande pecador e traidor do povo de Deus, foi o que recebeu a graça de Deus na sua vida. Número 5. Há uma diferença muito grande entre obras de mérito e obras ou obediência da fé. Muitas religiões, muitas denominações fazem confusão, porque eles estão ouvindo seres humanos ensinar sobre a salvação pela fé somente. A salvação não é pela fé somente. Isso é um ensinamento humano e não bíblico. Vamos para Tito, capítulo 3, que nós mencionamos um pouco antes. No mesmo contexto que Paulo fala sobre a graça de Deus, ele fala também sobre a obediência e, em específico, a imersão na água para o perdão dos pecados.
Tito, capítulo 3, vou ler versículos de 4 a 7. Mas quando, da parte de Deus, da iniciativa de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, aí as obras de mérito, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou. Como? Qual foi o meio pelo qual sua misericórdia, sua bondade, seu amor foram aplicados a nós para tirar os nossos pecados? Paulo, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então é isso mesmo que ele está falando aqui para nós. Fazemos para receber a salvação, ele diz. Deus é quem nos salva. Deus é quem nos ajuda. Mas temos que fazer alguma coisa. Nós temos que nos lavar para receber a regeneração, para sermos renovados pelo Espírito Santo. Esse lavar regenerador, essa frase nos remete a João capítulo 3. É nascer de novo, nascer de cima, nascer da água e do Espírito. E é exatamente isso que nós temos aqui. Nós temos o lavar na água e nós temos a renovação, a transformação, o novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. Paulo fala isso aqui porque os judeus tentaram usar a lei de Moisés, eles abusaram da lei, fizeram dela um uso indevido para provar a sua própria bondade a Deus e para obrigar Deus a salvá-los. Então foi esse abuso da lei que levou Jesus, que levou Paulo, que levou os outros autores do Novo Testamento a condenar esses legalistas, aqueles que viviam pelas obras de mérito. Hoje em dia, a coisa não mudou muito para algumas pessoas que tentam abusar o Evangelho de Cristo dessa mesma forma e tomar a Boa Nova, o Evangelho, a Aliança Nova em Cristo, como um sistema legalista. Mas não é o Evangelho que é falho nesse sentido, como não foi uma falha da lei, mas sim foi o uso que as pessoas fazem dele. Ao mesmo tempo, talvez hoje, o maior abuso da graça de Deus e do plano de salvação em Cristo não seja isso, talvez seja o que um alemão que morreu, um religioso que morreu nas mãos dos nazistas, do Hitler, o que ele chamou a graça barata. A graça que pensa que Deus vai perdoar tudo, que seus mandamentos são dispensáveis, são uma opção se você quiser obedecer, mas você não vai perder a sua alma se você não faz. E exatamente essa graça barata que nós lemos em Judas, versículos 3 e 4. Nosso sexto ponto aqui, vemos a graça barata em Judas. Olha o que ele vai dizer. Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, ao invés disso, escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens,
cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes homens são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas disse que ele queria escrever uma outra carta, uma carta positiva, que falava a respeito da salvação que nós todos compartilhamos como filhos de Deus e fiéis em Jesus, sobre a graça que nos une. Mas ele teve de escrever sobre a necessidade de preservar a fé. O substantivo grego, traduzido aqui pelo termo necessário, muitas vezes tem a ideia de algo que é feito considerando as condições externas. É o que está acontecendo na situação ao redor, a situação com que se depara, que obriga a pessoa a agir, ou nesse caso, de escrever uma coisa que não tinha planejado. Judas descreve este esforço dele, ou este esforço nosso, como uma batalha para preservar a fé, para manter a fé como coisa pura, como nós recebemos originalmente, porque tem gente que nos ataca. Esse termo, mais uma vez, usado aqui uma única vez no Novo Testamento, significa lutar ou contender. Pense numa luta livre, uma luta lá de espada, uma coisa muito intensa. É para brigar mesmo, para não deixar ser roubada a nossa fé. Agora, briga em termos. Como o Valdizan disse mais cedo, durante a leitura lá de 1 Coríntios, não é que nós queremos sair provocando brigas. Nós queremos viver em paz com todas as pessoas no que depender de nós. Lá Paulo disse em Romanos. Mas tem pessoas que vão brigar conosco, porque nós temos uma fé, nós temos uma graça que eles não querem, e eles querem modificar. Seria uma coisa que eles fossem cometer seus próprios pecados lá fora, longe, mas não, eles vão entrar no nosso meio. Porque o ataque que eles fazem não é um ataque frontal, mas sim dissimulado. E a mesma coisa ocorre hoje em dia. Quando ele disse lá que eles entraram dissimuladamente, infiltraram-se dissimuladamente, a ideia é de uma infiltração secreta do inimigo. Na antiguidade, a palavra era usada, o verbo usado, para os inimigos que se infiltraram dentro de uma cidade para tumultuar. Vamos lembrar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11. E assim ele falou, portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Essas pessoas que querem tornar a graça em libertinagem, que querem ter uma graça barata que permite tudo, seu argumento parece a voz da razão. Eles vão falar de uma forma tão convincente que parece que quem fala diferente é um extremista. O fim, Paulo disse, dessas pessoas será o que as suas ações merecem. Juízo. Essa palavra libertinagem que ele usa, o dicionário Vine descreve ou define como excesso, licenciosidade, ausência de restrição, indecência, libertinagem,
Ele diz que a ideia proeminente é a conduta desprovida de vergonha. Eles fazem tudo e não tem vergonha de nada. O dicionário grego de Taylor vai citar um outro léxico grego que diz o seguinte: esse termo indica um procedimento escandaloso contra a decência pública com palavras vis, movimentos corpóreos indecentes, gestos familiares sexuais entre homens e mulheres. É por isso que o cristão faz bem quando ele fica longe de toda e qualquer bebida alcoólica, porque a bebida nos leva a jogar fora as nossas restrições. Ele vai abaixando a nossa tendência de dizer não a essas coisas. Essa carta de Judas diz respeito à condenação que vai vir para tais pessoas, porque os cristãos estavam sob grande pressão de seguir essa linha de pensamento e esse tipo de conduta, em que tudo é permitido porque a graça de Deus vai perdoar. É só você ser sincero. E Deus está com você para sempre. Por isso, número 7, nosso último ponto aqui por hoje. É importante a gente entender qual é a verdadeira graça. O Pedro melhor usa essa frase em 1 Pedro 5, versículo 12. Ele termina a sua carta e, a meu ver, ele usa essa frase para descrever o intuito todo da sua carta, para descrever para eles a verdadeira graça de Deus. Ele falou assim no final: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que tudo que eu escrevi, esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes, graça de Deus. Na sua segunda carta, Pedro disse no final que os ignorantes e os insensatos torcem as Escrituras. E ele disse ainda, isso é para a própria destruição deles. Então, nós temos que tomar muito cuidado para receber a graça que realmente nos salva, e não alguma assim chamada graça barata que nos leva à perdição. Precisamos saber. E para recebermos essa verdadeira graça que salva, precisamos ser conhecedores, cada um de nós que tem a responsabilidade, conhecedores do único documento que veio da mão de Deus para nos explicar qual é o seu plano maravilhoso da salvação pela graça. Porque nós queremos ser salvos eternamente. Podemos ser salvos somente pela graça de Deus. Mas vejamos bem, para que nós possamos responder à graça que Deus oferece, e não uma graça falsa, criada pelo ser humano para permitir tudo nesta vida. Que Deus nos abençoe muito pensando nesses assuntos. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador,